Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série do livro dos 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural na tua vida. E hoje a gente está no dia 79, a gente vai falar sobre a sabedoria, é a coisa principal. Alguns casos de sabedoria, alguns exemplos de sabedoria. E o mais legal é que falta 21 dias para a gente estar encerrando nossa leitura do livro. E tem alguns desafios, algumas coisas novas que o livro nos propõe hoje, então fica comigo até o final para você saber toda a novidade, toda a atualização que vamos trazer hoje. E se você já é seguidor antigo, já confia no nosso trabalho, já chega deixando o like. E se você está chegando por aqui agora, espera, vê se alguma coisa do que eu vou estar te falando vai agregar. E aí sim, você deixa o like e se inscreva no canal para poder receber outras notificações como essa. A palavra do dia 79 está em Hebreus 6,14, diz assim: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. Deus deu sabedoria para Daniel e seus amigos para prosperarem em um tempo de grande instabilidade política. Isso está em Daniel 1,17, diz assim: quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência e todas as letras da sabedoria. A Daniel deu entendimento sobre toda a visão e sonhos. Aqui o livro traz um outro texto, o texto de Tiago 1,5, que declara: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. O livro orienta a gente também está orando por sabedoria. A gente está aqui há 79 dias, quase 80 dias, buscando esse rompimento, buscando essa aceleração, buscando alcançar alguns resultados em nossas vidas. E o livro nos lembra de alguns princípios. Um deles é orar. E aqui esse texto de Tiago nos traz o entendimento de orar por sabedoria. Para quê? Para você poder romper, para você poder viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Salomão, pela sabedoria, pediu sabedoria a Deus e recebeu. Ele edificou um dos maiores projetos arquitetônicos de todos os tempos. O Senhor deu sabedoria a Jacó para multiplicar seu patrimônio em pouco tempo, depois de anos de crise financeira. Deus deu a José as condições de conversar com Faraó, o homem mais poderoso da sua época, mesmo ele sendo apenas um escravo, e entregou em suas mãos um plano extraordinário que alavancou ainda mais a economia do Egito. Essa história de José também é muito interessante porque ele vai até o faraó, ele era um escravo no Egito, ele vai até o faraó com um plano de estabelecer a economia, de salvar o país de uma crise financeira. E essa sabedoria veio de Deus. Inclusive o faraó teve um sonho que abriu portas para José estar lá interpretando o sonho. Eliseu vivia arando terra. Foi capacitado para comparecer diante de reis e autoridades e intervir na situação econômica dos seus dias e tratar o abastecimento de água em cidades e trazer soluções para o problema da fome. Felipe, que cuidava das mesas das viúvas em Jerusalém, se tornou um embaixador capaz de evangelizar autoridades políticas. E aqui o autor do livro nos traz que a chave é a sabedoria, que vem de Deus. Então a gente precisa realmente estar buscando em Deus sabedoria para mudança de vida, para mudança de hábitos, para conseguir esse rompimento. Esse livro não pode ser lido só como uma tarefa do dia. A gente tem que meditar sobre o texto, a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que a gente está aplicando, o que a gente não está aplicando. Porque se a gente seguir o que o autor nos propõe de relacionar com Deus, de crescer em sabedoria, de crescer em conhecimento da palavra, de ter um relacionamento mais íntimo de oração, certamente Deus vai responder as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Nós hoje vivemos uma sociedade muito corrida, muito agitada, e muitas vezes a gente esquece ou não consegue, se distrai
desse tempo devocional, desse tempo com Deus. Então, eu falei para vocês no começo do vídeo que a gente ia trazer algumas coisas diferentes hoje. A gente vai falar sobre essa aceleração, vamos falar sobre mudança de hábito. Tem um checklist aqui, se tiver papel e caneta, pega para anotar algumas coisas que você precisa fazer para poder destravar na tua vida. Mas antes aqui eu quero falar sobre isso. Faltam 21 dias, né, como eu comentei, para a gente poder estar terminando esse desafio devocional. E o que o livro nos traz aqui? Ele pede o seguinte: tire os dias que faltam com um propósito de ouvir mais a Deus, dedicando mais tempo em oração. Ele sugere que a gente adquira o livro Rompendo em Oração, porque é um guia de 21 dias, né? A gente está nessa reta final. Inclusive, nossa igreja leu nos últimos anos, acho que esse livro aqui. E aqui está o seguinte: Alexandre McLaren declara: o amor de Deus não é conseguido porque somos dignos de amor, mas jorra como um poço artesiano das profundezas de sua natureza divina. Por causa desse amor, você pode experimentar uma aceleração e uma multiplicação exponencial na sua vida. Daniel fez um jejum especial e experimentou um grande rompimento em sua vida. Faça o propósito de fazer um jejum num desses dias. Então a gente está 21 dias para finalizar esse ciclo de leitura, esse ciclo devocional. E aqui o autor nos orienta a colocar mais energia, ter um tempo de jejum, ter um tempo de oração pelo teu projeto. A gente fez um quadro de visão, de objetivo, de sonhos, de estar relembrando de orar por esse quadro. E aqui ele traz 7 exemplos de aceleração e multiplicação. A multiplicação de farinha na panela, que está em 1 Reis 17, 16. A multiplicação das finanças em Gênesis 30. A multiplicação das sementes em Marcos 4, 26. A multiplicação dos pães e peixes em João 6. A multiplicação da colheita em Gênesis 26. A multiplicação dos discípulos em Atos 6, 7. A multiplicação do azeite em 2 Reis 4, do 1 ao 7. Então a gente já viu na palavra muitos exemplos de milagres, de multiplicação, do agir de Deus através da vida do seu povo. E eu te desafio a pensar, a lembrar, a trazer na tua memória exemplos de multiplicação, de aceleração, de rompimento que você viu na tua comunidade, na igreja, entre os irmãos, na tua vida mesmo, na vida de alguém da tua família. Porque Deus é real e Ele continua fazendo as mesmas coisas. Só que Ele busca filhos que se relacionem com Ele. Eu gosto muito dessa história da multiplicação dos peixes, porque para alimentar uma multidão, alguém teve que se mover, acreditar que aquele pouco que ele tinha na mão do mestre poderia resultar em grandes coisas. Aquele menino poderia ser egoísta e não ter levado os pães e os peixes para Jesus. Mas ele confiou que ele tinha Jesus. E Jesus fez um milagre no meio daquele povo, e aquele menino, ele acabou ficando registrado na história como alguém que cooperou com o propósito e a obra de Deus aqui na Terra. O livro traz pra gente aqui também o desafio de mudança de hábitos. Robert Hinger diz: a vida não é nada mais do que uma soma de muitos hábitos bem-sucedidos. Ele fala que a vida são hábitos